Olá, vim aqui hoje falar com vocês um pouquinho sobre ansiedade, né? Para quem não me conhece, eu sou Cristiane Teixeira, sou psicóloga, trabalho com famílias, trabalho com mães, e desempenho um trabalho online já há algum tempo, voltado para essa realidade materna, né? Mas a ansiedade, ela é uma realidade que infringe, que assiste, que acontece com todos nós de alguma maneira. A diferença daquilo que a gente pode chamar de patologia é a intensidade com que os sintomas acontecem. Cris, como assim? Bom, todos nós temos sensações de ansiedade, temos sensações de medo excessivo, de angústia ou de ansiedade por algo que vai acontecer. A gente sente, às vezes, uma depressão, uma tristeza profunda, mas isso não quer dizer que estejamos sentindo algo que já se caracterize como uma doença, uma patologia. A diferença é o tempo que a gente permanece nisso, são os níveis do sintoma, a intensidade com que eles acontecem, a frequência com que eles acontecem. Esse quadro de sintomas, que daqui a pouco a gente vai falar, mas daquilo que me acontece, afeta o restante da minha vida. Então, afeta a minha qualidade de sono, minha qualidade de alimentação, a minha qualidade de relação com as pessoas, de enfrentamento das adversidades que vem acontecendo em minha vida, enfim. Então, o que seria a ansiedade como nível patológico? Ela é uma característica de uma preocupação excessiva com alguma coisa. É a ansiedade ou o medo de muito forte e muito intenso que interfere nas minhas ações, no meu modo de conduzir a minha vida, nas minhas atividades rotineiras, né? Geralmente, a própria pessoa pode identificar, né? Alguns sintomas acontecem ou ela mesma começa a identificar que tem alguma coisa fora do controle, que tem algo que excessivamente tem acontecido e que gera desconforto ou que causa prejuízos em alguma característica da vida. Muitos diagnósticos são feitos também por clínicos gerais, né? As pessoas chegam com um ataque cardíaco, com uma sudorese em excesso, com um desequilíbrio de alguma maneira, e aí acham que estão com alguma doença física, né? Alguma característica física, alguma disfunção cardíaca, alguma coisa nessa realidade. Após fazer alguma investigação clínica, percebe que o que acontece, na verdade, é um mecanismo equivocado de reagir frente a algumas situações, né? Então, quais são os sintomas que a gente pode ter? Antes de falar dos sintomas, é muito importante a gente ter em mente que os sintomas, às vezes, a gente vai sentir, mas isso não caracteriza uma doença, né? O equilíbrio, quando a gente sente alguma coisa e depois age de alguma maneira para reagir a isso, ou para equilibrar, ou para voltar ao nosso estado normal, ou aprende a lidar com isso, não caracterizam uma doença necessariamente. A patologia, ela se instaura com uma série de um quadro geral de muitos sintomas, o tempo de duração, a intensidade disso tudo. Então é importante a gente se atentar, né? Então, alguns sintomas, até tem um roteirinho aqui, né? Os sintomas no comportamento é uma inquietação muito grande, uma irritabilidade, uma oscilação de humor, uma hipervigilância, né? Não se desligar, não ter um sono adequado, falta de concentração, pensamento acelerado, pensamentos indesejados, né? A gente fica pensando muito, por exemplo, agora nessa pandemia, o que vai acontecer, como vai acontecer, o que vai ser, ficar muito preso a tudo isso, a coisas que fogem ao nosso controle. A gente sente reações físicas, eu sinto um cansaço excessivo, ou eu sinto uma agitação excessiva, um suor em um suor excessivo e incontrolável, uma agitação, né, uma taquicardia, uma dificuldade de respirar, enfim. Falta de ar, respiração muito rápida, insônia, pesadelos,
A gente pode ter um quadro de ataque de pânico para alguma situação, né? Uma ansiedade excessiva, um medo excessivo, uma vontade de sair desse lugar. Boca seca também é comum, medo, náuseas. Uma sensação de tragédia iminente, como se algo muito ruim fosse acontecer, uma tremedeira, um medo muito intenso de alguma coisa. Então, são sintomas que, de alguma maneira, caracterizam, juntos e com o estudo da intensidade, caracterizam um quadro de ansiedade. Mas é lógico, a gente precisa buscar um profissional instruído e adequado para que possa fazer esse diagnóstico e daí também auxiliar no tratamento, né? E como seria esse enfrentamento? Alteração de hábitos, hábitos de pensamento, de modo de conduzir, um ajuste, um reajuste do meio de reagir frente às situações, os pensamentos, aprender a equilibrar isso, aprender a se colocar num estado de pausa, de enfrentamento, de entendimento, né? De que nem tudo está ao nosso controle, algumas coisas a gente precisa administrar. Então, inclui psicoterapia, em alguns momentos o apoio medicamentoso também, o que inclui antidepressivos, ansiolíticos, mas novamente, né, precisamos de um médico, de um profissional de saúde mental, seja um psiquiatra para trazer o medicamento, seja o psicólogo para facilitar novas habilidades de relação, de se relacionar com as situações, para que a gente consiga encontrar esse caminho, né? Mas a gente também tem o nosso papel fundamental nisso tudo, né? Nós temos um papel fundamental para que a gente comece a se desenvolver, a nossa vontade, né? Se a gente tem vontade, se a gente busca o conhecimento, se a gente busca alterar hábitos e criar novas experiências, a gente tem resultados diferentes do que a gente vem tendo. Então, muito parte de nós também. Existem muitas realidades alternativas que a gente pode começar a praticar para administrar isso que a gente sente. Então, falar sobre isso com pessoas grupos, né? Que tenham sensações semelhantes, que tenham uma troca de experiências, né? De enfrentamento, de modo de ação, para identificar o que acontece. Terapia, novamente, né? Uma terapia que modifique comportamentos, que modifique respostas emocionais frente a uma situação estressora, que visualize, né, que desenvolva novas habilidades e modos de conduzir e de agir em relação àquilo que se torna um fator estressante. Evitar alguns consumos de substâncias, álcool, cafeína, né, substâncias psicoativas, drogas, enfim, que possam alterar aí também agravar algumas condições, alterar o nosso modo de resposta, a nossa sensibilidade, que afeta o nosso sistema motor, oh meu Deus, fugiu a palavra aqui, daqui a pouco eu lembro. Nosso sistema nervoso central. Medicação, né, com apoio do profissional de saúde, uma medicação que vá, de alguma maneira, nos apoiar nessa transição de comportamento, de enfrentamento frente àquilo que a gente está sentindo. Exercício físico, atividade física, ela entra em muitos tratamentos, né? E nesse também. Atividade física, o nosso corpo, ao praticar uma atividade, ela melhora a nossa condição cardiovascular, ela altera hormonalmente algumas substâncias no nosso corpo que trazem uma sensação de relaxamento, de prazer, né? Que são contrárias a toda aquela agitação e aquela sensação ansiogênica. Então, praticar atividades e praticar uma atividade que te dê prazer, né?
No início, talvez, para criar um novo hábito, a gente precisa se esforçar um pouquinho mais, até que a gente crie esse caminho dentro de nós, até que a gente comece a sentir os benefícios, a sentir prazer com aquela atividade. Então, isso é muito importante, né? Novamente, um tratamento psicológico no sentido de ajudar as pessoas a enfrentarem determinadas situações. Quando a gente está inserido em uma situação, a gente às vezes não consegue ver saída. Mas com o apoio de alguém, ampliando a nossa consciência, um profissional treinado para olhar, para ampliar a consciência, para desenvolver habilidades e recursos internos para lidar com os medos, com situações de conflito, né? Porque geralmente a gente tem muito disso em nós. Criar novas maneiras de enfrentamento, aprender novas maneiras de enfrentar determinadas situações, determinados sentimentos e sensações que a gente tem e que de alguma maneira a gente não consegue lidar com aquilo de maneira adequada, né? Que seja saudável para a nossa funcionalidade. Técnicas de relaxamento também são muito positivas, isso a gente encontra fácil no YouTube, existem muitos livros, meditações guiadas. Então, quando a gente sente que a nossa respiração ela tá ofegante, a gente percebe que está entrando num momento de agitação, a gente faz uma pausa, né? As pausas são muito necessárias e importantes. Então a gente se reconecta com a gente volta a estabilizar nossa respiração. Exercícios de respiração podem tirar pessoas de crises de ansiedade. Então é muito importante também a gente buscar essas práticas rotineiramente, não apenas num momento de crise, né? No momento de crise elas são muito importantes para nos ajudar a sair delas, né? Então a gente criar esses mecanismos de ação que nos levem a conduzir isso de uma maneira diferente e mais adequada para o nosso funcionamento. Então criar esses mecanismos de caminhar, de sentar, parar e relaxar, de fechar os olhos e respirar profundamente. Então são exercícios e técnicas, depois eu vou até fazer uma aqui com vocês, que alteram o nosso sistema físico e aí, consequentemente, vão trazendo a tranquilidade que a nossa mente precisa para também reagir e pensar e refletir sobre a situação estressante, né? Buscar alguma atividade que gere prazer, né? A gente, em ansiedade, em situações estressantes, a gente precisa de um antídoto para isso, ou de vários, né? Mas um antídoto seria encontrar uma ação, ou uma atividade, ou uma prática que gere prazer, né? Porque essa sensação de prazer e de saciedade faz com que a gente altere fisicamente as substâncias que nos afetam de uma maneira desconfortável, né? Manter uma alimentação saudável também, né, para que o nosso corpo tenha a funcionalidade dos nutrientes essenciais para que continue agindo de uma maneira saudável, né? Para que a gente tenha disposição física, para que a gente tenha a qualidade no sono, né? A qualidade do nosso sono é muito importante também para o nosso tempo de alerta. Então, cuidar a hora do sono, ter práticas antes de dormir, né? Práticas relaxantes, um banho quente, um chá, óleos essenciais, não sei quem já ouviu falar ou faz prática, faz uso disso. Leituras calmantes, né? Não leituras que de alguma maneira acelerem a nossa mente, como alguns estudos, algumas coisas, mas práticas relaxantes que nos levem ao sono, que vão mostrando para o nosso corpo que agora está no momento de se desligar para dormir, né? Porque essa pausa durante a noite ela é necessária para o nosso funcionamento. Então, ter uma qualidade do sono, ter estar num ambiente escuro, sem muito barulho, confortável, encontrar maneiras de ir se desligando antes, para que a gente possa já ficar tranquilo, relaxado, manter as horas de sono necessárias para cada idade, mas para o adulto geralmente são 8 horas, entender o meu funcionamento, né? Então tudo isso faz parte do tratamento.
Enfim, se vocês tiverem algumas dúvidas, algumas perguntas que eu não tenha respondido ou queiram entrar em contato, depois a Dora deixa aqui o meu recado, né, o meu contato para vocês me seguirem no Instagram ou falarem comigo de alguma maneira. E agora vamos à prática, né? Que eu falei de sentir a emoção, o efeito, até para um momento de estresse, um momento que a gente queira relaxar um pouquinho, né? Então a gente às vezes está tão agitado no dia a dia, na correria, e chega, mas não chega de corpo e alma, a gente chega do corpo, né? A cabeça tá em outro lugar, a sensação, a emoção ainda está lá onde eu estava, enfim. Então, para que a gente comece a praticar isso no sentido de estar realmente presente, envolvida no momento aqui e agora, que é o que a gente... O aqui e agora é um presente que a gente tem. É um presente que a gente tem para vivenciar a nossa vida, para sentir a nossa vida e para construir as realidades que a gente quer construir para o futuro. Mas a gente precisa estar no aqui e agora para isso, né? Então vamos fechar os nossos olhos, preste atenção na respiração, se coloque aí numa posição confortável, feche seus olhos, preste atenção na sua respiração sem alterar o ritmo dela, perceba o movimento que isso causa no seu corpo, o ar entrando, o ar saindo. Perceba o ritmo que bate o seu coração, vai percebendo o seu corpo, perceba essa respiração. Perceba o ar entrando e levando para cada célula do seu corpo o oxigênio necessário para a sobrevivência. Sinta a sua respiração, perceba esse movimento da sua vida. Observe como está esse ritmo, até onde chega esse ar que você inala, que movimentos isso causa no seu corpo. Agora, durante alguns minutos, né, realize inspirações bem profundas e exalações lentas. Inspire profundamente e exale lentamente. Repita mais uma vez. Inspire profundamente. Exale lentamente. Mais uma vez. Respire profundamente. E exale lentamente. E agora perceba. Perceba como está o seu corpo. Perceba seus braços irem relaxando aos poucos, seu tronco, sua perna. Perceba o cheiro desse ambiente que você está. É um cheiro bom? Um cheiro que te incomoda? Como isso te afeta? Observe o volume, os sons que estão ao seu redor. Se está silêncio, se tem algum barulho, como isso chega até você, o que mais te chama atenção, o que você sente em relação a isso. Perceba seus pensamentos, são muitos, são poucos, são seguidos, o que isso te causa? E agora, como uma tela de computador, coloque todos esses pensamentos como janelas, um ao lado do outro. Imagine isso. E aí, como na tela do computador, vá fechando uma a uma, deixando para outro momento esses pensamentos, essas sensações. Vá fechando.
Vai fechando, fechando e fique com você, aqui e agora, nesse momento. Concentre-se em você, aqui e agora, nesse momento. Perceba o gosto da sua boca. Como está? Está amargo? Está seco? Precisa de água? O que você precisa nesse momento? Está tranquilo? Não precisa de nada? Como é que está? Respire novamente profundamente. Exale lentamente. E a cada exalação, solte sua mente. Deixem ir as preocupações, os pensamentos. Fique com você aqui e agora. A cada inspiração profunda, entre mais e mais em contato com você mesmo, aqui e agora, com a sua interioridade. Inale profundamente, exale lentamente, mais uma vez, inale profundamente, exale lentamente, repita mais algumas vezes, até que você se sinta confortável para voltar para o aqui e agora, para esse vídeo, para esse momento, abrir os olhos e volte para cá. E aí, como foi? Conseguiu? Não conseguiu? A gente pode praticar isso muitas vezes, né? Até que a gente consiga, em cada momento, uma experiência diferente. A cada prática, uma nova experiência, né? A gente vai aprendendo, são hábitos. Isso a gente vai construindo no nosso modo de agir, no nosso modo de reagir, no nosso modo de pensar, no nosso modo de enfrentar as situações que, de alguma maneira, podem se tornar estressoras. Então, crie hábitos, crie bons hábitos, para que você consiga administrar e enfrentar a vida, porque a vida é feita de escolhas, é feita de muitos momentos que fogem ao nosso controle, mas nós conseguimos encontrar em nós recursos para lidar com isso. A gente precisa praticar, ok? Obrigada pela atenção de vocês, pratiquem e muito bem. Tchau, até a próxima.